tudo bom? E aí, tudo bem? Então, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre como a gente fez o nosso currículo aqui, nosso resumê e a cover letter. Qual é esse segredinho que a gente tanto falou no outro vídeo, o que a gente usou de estratégia para poder ser chamado por tantos empregos assim. O Rafael, como vocês sabem, já tem inglês. E Não. mas comparado comigo, né, ele é extremamente fluente. Só você falar the books on the table. The books on the... Na dúvida é the books on the table. Não, nem isso aí dá pra falar, não. No book eu já me confundo toda. Então, resumindo, eu não tenho inglês, né, como vocês sabem, né, eu sempre falo isso, deixo isso bem claro nos vídeos pra vocês. Ainda. Tá, vamos ver se um dia isso vai acontecer. O mais importante é você ser conciso e direto no seu currículo. Não adianta nada você mandar um currículo para uma empresa que vende livros dizendo que você trabalhava com agricultura. Isso, é verdade. Não faz o menor sentido. Mas eu tenho que mostrar todo o meu histórico empregatício. Claro que não. Só o histórico empregatício que é relacionado de alguma forma à sua profissão. Perfeito. que você está aplicando, né? Então, quando a gente aplicou teve algumas empresas aqui que a gente aplicou para algumas fazendas, que aqui é o forte da região, são fazendas, né? O ramo de pecuária e a agricultura também, né? Então, a gente aplicou para algumas fazendas de porco, de granjas, né? A gente não botava, por exemplo, nossas qualificações no Brasil, né? Faculdade, os empregos que a gente trabalhou relacionado a isso. Teve alguns empregos que a gente aplicou também que eram livrarias, né? E nesse caso aí eu já coloquei alguma experiência que eu tenho como recepcionista, atendimento ao consumidor. Então tudo que for relacionado de alguma forma que vai ajudar o desempenho da sua função naquele local é o que você vai colocar no currículo, não é, Jéssica? É isso aí que você tem que chamar atenção para isso. Por exemplo, eu sou farmacêutica. Aqui eu não sou farmacêutica, né? Não sei como é que vai ser processo de conversão, isso, né? O processo de conversão aqui é bem complicado e precisa ter um inglês perfeito. Então, eu não sei como é que vai ficar isso não, mas resumindo. Eu era farmacêutica no Brasil e eu já trabalhei em vários lugares diferentes. Laboratório, drogaria, indústria. Então, quando eu cheguei aqui, eu sabia, não tenho inglês nenhum, vou precisar procurar um emprego simples. Eu quero trabalhar, por exemplo, de ajudante de limpeza. Um exemplo. Eu trabalhei numa indústria no Brasil que eu fazia análise microbiológica de medicamento, de shampoo e de salas onde eram feitos os medicamentos. E ali eu ajudava também a limpar com aqueles produtos mais agressivos, mais bravos, né? Eu ajudava a limpar ali por cima e depois fazia análise microbiológica da sala para ver se ela estava preparada para poder fazer a medicação ali dentro. Agora, eu vou chegar aqui no Canadá, vou pegar um currículo lá de 2 páginas para falar que eu analisava vários tipos de bactérias diferentes, analisava vários tipos de medicamentos e que eu trabalhei fazendo uma análise de sangue, que mais não sei. Não, gente, não tem para que falar isso. Chega a ser chato na visão do entrevistador que vai pegar o currículo. Pegou e jogou fora. Ele vai olhar assim, que currículo chato, passou de uma página. Não dá, gente. Joga uma fora. página no máximo. Aí o que eu usei disso? A gente não pode mentir no currículo, né? Lógico. Mas o que eu usei disso? Eu não ajudava a limpar a sala de fazer ali a medicação. Então, o que eu coloquei no meu currículo que era específico para esse emprego de ajudante de limpeza? Ajudava a limpar salas industriais no Brasil. Então, eu botei isso. Eu não botei que eu era analista microbiológica. Eu não botei isso. Isso você joga fora. É basicamente isso que a gente quer passar para vocês. Você pega a sua experiência, o que você já fez no Brasil, aquilo, o mínimo que tiver de referência que se pareça com a oportunidade daqui que você queira, você tem que mudar as palavras e fazê-las se encaixar naquela função. Você não está mentindo. Você não está mentindo. Você está falando o que você fez na sua função. Poderia não ser sua função principal, mas foi parte Você fez. das suas funções. Exatamente. Você tem que saber se vender, entendeu? Você tem que saber falar de você. E isso tudo tem que ser
muito Conciso, resumido, bem resumido. muito resumido. Outra coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês o resumê que eu fiz quando eu cheguei, que a gente veio aqui em Steinbeck, no centro de imigração. Aí a moça que tem lá, que ela é responsável, ela sentou comigo e com o Rafael na cadeira e fez o resumê pra gente. E ensinou tudo direitinho. Ela deu o passo a passo inicial. Gente, perfeito. Por isso que é bom cidade pequena, cara. Você tem assim, você tem mais Contato contato com as pessoas, é verdade. exatamente. Então ela deu tudo mastigado pra gente. Eu vou mostrar aqui na próxima imagem pra vocês como é que ficou esse resumê que ela fez pra mim. Entendeu? Aí vocês dão uma olhadinha. Qualquer coisa, só dá pausa aí. Se tiver alguma questão, deixa nos comentários. O que é importante para você que está chegando aqui? Se desprenda de horários e esteja disponível a qualquer horário. Outra coisa, empregos full-time e part-time. Aqui tem essa diferença, né? Algumas pessoas gostam de trabalhar o mínimo possível, 20 horas semanais, né? Então elas botam lá, eu tenho disponibilidade part-time integral, né? Por exemplo, de manhã, tarde, noite, madrugada, ou então tem disponibilidade part-time na parte da manhã. O máximo que você pegar e se disponibilizar, né? E outra coisa também, se você você tem interesse em qualquer vaga de trabalho, então você tem aquele emprego lá, vamos supor, varrer chão, né? Você vai ter um currículo especial para varrer chão. Você tem um outro trabalho que é, por exemplo, ajudante de fotógrafo, vamos supor, só uma ideia. Esse outro trabalho você tem que adequar o seu currículo para aquela função. Não adianta nada você entregar um currículo padrão para todos os lugares. Né? Você pode até ter algumas informações ali padronizadas, mas ele tem que ser específico para cada oportunidade que você for aplicar. Exato. E você tem que mencionar ali, por exemplo, você chegou aqui, você quer atirar para qualquer lugar, você bota disponibilidade part-time e full-time. Manhã, tarde e noite, integral. Você tem que estar completamente disponível a qualquer hora, entendeu? Porque isso já faz você passar na frente de um monte de candidato, porque aqui tem muito estudante. Então, chegou nos períodos de aula aqui, todo mundo meio que só pode trabalhar naquele horário. Então, eles ficam desesperados procurando mais gente para poder trabalhar nos outros horários, né? Então, como eu falei pra vocês, né? Vocês já deram uma olhada como é que foi o currículo que o pessoal aqui do Centro de Imigração fez pra mim. Eu tinha um currículo no Brasil, eu meio que fiz uma união desses dois. Eu fiz uma união desses dois para aplicar para os empregos mais de nível um pouquinho mais elevado. O inicial aqui também, mas para mim era uma coisa mais elevada, porque já era nível industrial, né? Na indústria de Otterburn, como eu falei para vocês, que eu consegui a oportunidade lá, e numa outra indústria que é aqui em Steinbeck, mas eu fiz a entrevista dela lá em Winnipeg. E essas coisas sobre emprego a gente vai contar em outro vídeo, só para exemplificar quais foram as oportunidades que eu consegui. Então, para conseguir essas oportunidades em indústria, eu fiz um currículo um pouquinho mais elaborado. Eu juntei o que tinha de bom no meu brasileiro e o que tinha de importante no canadense e uni. Eu vou mostrar aqui na próxima imagem para vocês verem mais ou menos como é que ficou. Então, gente, então foi assim mais ou menos que ficou o currículo. Ele não ficou com a cara canadense, mas ele ficou uma coisa meio assim misturada e isso agradou muito aos olhos do pessoal que me chamou para fazer entrevista lá na indústria de Otterburn e na indústria daqui de Steinbeck, que eu fiz a entrevista em Winnipeg. Depois que eu já estava trabalhando aqui, eu comecei como part-time. E eu precisava de full-time, então eu continuei procurando assim mesmo. Tem uma fábrica aqui, que ela se chama Lowen, fica aqui em Steinbeck, e ela tava com vaga de full-time para período noturno e diurno. Para me inscrever nessa vaga, era um emprego que pagava melhor, era full-time e era uma coisa muito mais complicada, né? Então, para essa indústria, eu fiz um currículo diferenciado também, né? Eu já tinha a experiência canadense, então meu currículo ficou muito mais legal. Mais rico também, muito mais informação que agrada aos olhos do pessoal aqui. Ela já trabalha aqui, ela já tem uma... E outra coisa, eu estava trabalhando no momento, então eu coloquei lá a minha experiência e eu botei assim, working now,
né? E muito canadense concorre para essa vaga, porque é um emprego muito bom. É isso que eu tô falando para vocês. Eu acho que um currículo daqui é legal, é resumido e tal, só que se a gente juntar com algumas ideias do brasileiro, a gente fica mais legal que os canadenses, entendeu? É isso que eu quero passar pra vocês. Porque, poxa, eles me chamaram pra fazer entrevista na Lowen. Gente, foi um... Olha, isso aí é para assunto para outro vídeo, mas eu consegui passar na entrevista. Foi bem complicada, foi a mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre essa entrevista, porque eu sei que se você estiver vindo aqui para Steinbeck, você com certeza vai querer aplicar para trabalhar na Lowen, porque é uma ótima empresa. Depois eu explico para vocês os motivos de eu não ter ficado lá também. Mas eu consegui. Eu vou mostrar aí o currículo também para vocês, o que eu deixei no currículo, que ficou bem legal com a experiência canadense. Uma coisa também muito importante, né, é a cover letter, que o pessoal tanto fala, o que é cover letter, e acaba que ninguém acaba falando. A cover letter simplesmente é você falar de você. Né? Simplesmente você fazer uma carta que vai na frente do seu currículo. Na verdade, então, seu currículo vai ser o currículo normal e uma outra folha na frente com umas informações como se fosse bem mais pessoal. Então, gente, você coloca... quando você for entregar o seu currículo, vai ter o seu currículo e na frente dele vai estar lá a cover letter. E quando você for enviar o e-mail, você vai anexar o currículo e no corpo do e-mail você coloca a cover letter. Qual é o segredo da cover letter? Você coloca você coloca 3 parágrafos pequenos, é resumido, você vai contar ali um pouquinho sobre você. No primeiro parágrafo, o que você vai falar? Você vai se apresentar brevemente, você vai falar aonde você viu aquela oportunidade, se foi em alguma feira de emprego ou se foi em algum site, você vai fazer aquela apresentação inicial. No segundo parágrafo, você vai falar características suas, experiências de empregos que você já teve, que vai te qualificar para aquela vaga ali, entendeu? Tudo resumido, gente, sempre resumido. No terceiro parágrafo, o que você vai fazer? No terceiro parágrafo, você vai falar que você é uma pessoa que gosta de trabalhar, aquela história toda, né? Você vai meio que vender assim seu produto e agradecer pela oportunidade. Eu tenho aqui um exemplo da primeira cover letter que eu fiz, que foi para a indústria de order bunny. Eu vou deixar aqui os exemplos de cover letter para vocês. Qualquer coisa, só dá pausa para vocês poderem ver os detalhes, tá bom? Gente, eu filmei pra vocês o que eu mandei no e-mail, então realmente foi o que eu enviei pras pessoas. Mais detalhado que isso, impossível, certo? Então você basicamente vai fazer esses 3 parágrafos que a Jéssica falou em 6 linhas. Tipo basicamente isso. Assim, conciso, direto, e a pessoa vai olhar e vai passar o olho assim, em menos de 5 minutos ela já leu o seu currículo e a sua cover letter. 5 minutos? 2 minutos ela já leu o seu currículo, a sua cover letter e já tá te ligando. Gente, porque aqui as pessoas, tipo assim, eles É o são tempo, muito... é o tempo. Eles são na velocidade. Então, E cada caso é um caso também, né? Exatamente. Cada pessoa é uma pessoa e não adianta. O meu currículo foi bem diferente do da Jéssica. Exatamente. E para os mesmos trabalhos, na verdade. É verdade. A gente depois pode fazer um outro vídeo mostrando como é que ficaram os currículos do Rafael, né? Para os mesmos empregos, porque todos os empregos a gente meio que concorria para os mesmos empregos. Espero que vocês gostem. Eu estou fazendo por vocês o que eu gostaria que as pessoas tivessem feito por mim. Porque eu ficava desesperada tentando achar modelo de currículo na internet, mas ninguém queria mostrar porque era muito pessoal. Gente, eu espero que que isso possa ajudar vocês demais, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.